Vamos, vamos na tora. Vamos na tora. Acho que foi Tá Calaça, bom. tumultuou a internet aí. Foi. Tá bom agora, Calas 100%? terminou a dele. Calas terminou a dele e todo mundo da É, dele veio pra nossa. Aí bombou. o Calaça tumultuou tudo, cara. Aí, nesse. É, agora ele travou. Aqui eu tô te vendo tranquilo. Beleza, meu. Tá, Então, pronto. foi. Então, Vamos nessa. Tá tranquilo aqui. pode você. Pronto. Então, vamos embora. Vamos dessa forma mesmo. Vou desconectar aqui. Áudio tá tranquilo, meu fone deu pau. Tá tudo dando errado hoje, mas a gente vai cumprir a missão. Não, Foda-se, né não? pra galera ficar ciente aí, essa live que era pra ter rolado umas 3 semanas atrás, aconteceu vários imprevistos aí e tinha outra live que era do Calaça às 7 horas, que a gente já tinha marcado para 7 horas. A gente deu uma galinha pro Calaça, entendeu? Depois ele vai pagar uma pizza aí pra gente, tal, vai para o Recanto Sabiá, mas vai estar tranquilo. Agora vai rolar. Beleza, eu tô vendo algumas pessoas aí, especialmente o Eduardo falou que tava travando. Não sei se era. Eduardo, dá um sinal aí como é que tá as coisas. Com 5 minutos aqui de testes. Pô, vai sair de todo jeito essa live. Vamos embora. 100%, né? Tranquilo, cabelo. Então vamos Tocha lá. aí. Pessoal, primeiramente, boa noite. Mais uma vez, obrigado por estarem aí dedicando a atenção de vocês. Nós estamos aqui com o Pedro hoje. Pedro, ele é policial militar do Distrito Federal. Caveira também formado na mesma escola que eu. Aí eu vou, os outros perdoem, é a melhor escola do Brasil, né? Primeira. E o dele foi o segundo melhor curso da história, o meu foi o primeiro. Brincadeiras à parte, É o as vice, é o pessoas vice. acham que Medalha de quando prata. chega num determinado nível de curso, tem que parar. Ao contrário, quando a gente faz um curso que a gente julga que é top, aquilo ali é sempre o início. Então, hoje, vou dar uma brecha agora, o Pedro vai explicar aí, vai falar um pouco do background dele aí. Vai lá, Pedrão, manda pro pessoal aí um pouco da tua história, quem é o Pedro Fernandes, para que eles entendam bem. Galera, eu sou Pedro Fernandes, sou militar. Já fui militar das Forças Armadas, agora eu sirvo na Polícia Militar. Já tenho cerca de 12 anos de serviço, praticamente. Assim que eu terminei meu curso de formação na Polícia Militar, abriu a vaga para fazer o curso de Operações Especiais da minha polícia. Cerca de 6 meses de formado, foi muito, muito cru fazer, mas foi a melhor coisa que eu podia ter feito na minha carreira, entendeu? Foi a melhor opção que eu podia ter escolhido aí para minha carreira e desde então eu venho trabalhando diariamente aí com os camaradas assim sensacionais, entendeu? Todo dia é um aprendizado, todo dia é um leão que a gente tem que matar, entendeu? Desde 2016 eu eu corro atrás aí dessa ideia, dessa nova filosofia de vida, estabelecer essa doutrina. Eu comecei do zero, a minha doutrina, eu comecei do zero, não tinha nenhuma uma fonte, ao meu ver, assim, já estabelecida nesse sentido, né, que eu busquei, que era o tiro de combate. Não tinha um material escrito, a gente começou aqui do zero, no computador mesmo, aquele material de slide, ele vai montando um a um, e a coisa vai tomando uma proporção que você nem sabe, você nem espera, nem almeja a proporção que ela vai atingir. Aí quando você chega num ponto que você acha que já é o correto, né, já é o padrão, sempre surgem coisas novas, você atualiza o que você já fez há 1 ano, 2 anos atrás, e eu acho que é assim que a doutrina serve, porque se ela não estiver sempre se atualizando, não faz sentido, entendeu? Não é testada, retestada, aplicada e atualizada, né? Eu acho que é assim. Beleza.
Caveira, quer começar aí ou a gente já... Vamos lá. Eu vou puxar aqui o carro para dar uma ordem ao pessoal. A gente vai dividir, e como o Calaça falou na live anterior, do compromisso pedagógico dos instrutores, falou ali da andragogia. O que acontece? Vamos fazer agora, ainda na esfera da pedagogia, andragogia, vamos fazer um contrato pedagógico, quem está ao vivo aí na live. Essa live, ela é a parte 1 de 2 ou 3, a gente vai ver como vai ser o desdobramento, mas ela é pelo menos a parte 1 de 2, certo? Então, mais para frente a gente vai trazer a continuação. Hoje nós vamos abordar uma temática bem interessante, que é a baixa luminosidade, mas é a visão em combate. Então, a questão dos aspectos técnicos ali da baixa luminosidade, né? Como é que o seu corpo funciona mediante aquilo. E mais para frente nós vamos dar continuidade entrando numa parte mais apimentada. Hoje é para a gente entender, é uma base, é um contrato, realmente um contrato pedagógico que a gente vai fazer com vocês. E vamos tocar lá. Um desabafo meu, particularmente, eu sou uma pessoa que gosto de ler. Eu sempre brinco a hashtag, diga não um pouco seco, né? E eu sempre falo que nunca é demais, conhecimento não ocupa espaço, né? Já diria aí até o próprio Paulo Storani. E, na verdade, quando a gente começa a estudar neurociência, quando a gente começa a estudar a visão, é algo fora do normal, né? A gente se surpreende com que são coisas perfeitas que só Deus mesmo para fazer, para tocar o barco, né? Então, vamos lá. Primeiro de tudo era trazer para o pessoal a questão anatômica, a questão fisiológica da nossa visão. A nossa visão se assemelha muito a uma máquina. Na verdade, a máquina, das melhores máquinas fotográficas, elas tentam se assemelhar à nossa visão, né? Então, o nosso olho, propriamente dito, ele é composto por várias partes que a gente precisa entender. Assim como nós entendemos cada parte da pistola, do fuzil, da espingarda, enfim, nós precisamos entender cada parte da nossa visão, cada parte do nosso cérebro, né? Então, é algo muito complicado. Então, se a gente for fazer para deixar todo mundo no nível de conhecimento padronizado e a gente for comparar com uma máquina fotográfica, nós temos aqui no nosso olho, primeiro, a córnea, né? Que seria essa capa mais externa, essa capa que protege toda a estrutura do olho. E aí nós temos essa íris, né? Alguns têm uma íris mais clara, outros mais escura, um verde, um olho azul, um olho cor de mel, enfim. Essa íris no centro tem essa e mais para frente vocês vão entender o que eu vou fazer agora. Mas dentro dessa íris, nós temos a pupila, que é uma coisa muito, muito interessante. Basicamente, vocês vão entender agora, né? Quando a gente faz isso, o que acontece na câmera de vocês? Some a imagem e depois vai voltando. Pelo recurso artificial, a recuperação é mais rápida. Beleza. Mas essa pupila, você olha aí que no seu centro, na cor do seu olho, tem essa bolinha preta no meio aí, é por ela que entram os estímulos luminosos. Nós percebemos os estímulos luminosos no ambiente, tá? Ele penetra por essa pupila, a nossa pupila vai regrar a quantidade de luz que entra, da mesma forma que a máquina fotográfica, existe o diafragma que faz esse balanço. Essa estrutura vai passar pela retina, vai chegar no cristalino. Lembra quando a gente está com um telefone e quer dar um zoom em alguma coisa, ou quer tirar uma foto muito de perto, e a máquina fica desfocada tentando focar? Aquele recurso da lente é o que a gente tem no nosso olho, chamado de cristalino, tá? Transparente. Através de um sistema de acomodação, o cristalino ele vai buscar e volta esse foco em detalhes. Então, beleza, analisando, mais uma vez, comparando para facilitar o entendimento. O nosso olho, a gente foi para a lente, a nossa córnea, a pupila, ou seja, a parte central da lente, o cristalino, que é quem recebe a informação, aí a gente vai vir depois do cristalino vai vir o movítreo, né? A parte por trás, e aí vai chegar na retina. Chegando na retina é onde começam todos os nossos problemas e soluções. E é o X da questão onde a gente vai trabalhar hoje.
principalmente quando chegar na baixa luminosidade. A retina é quem transforma, em uma linguagem muito simples para vocês, a informação captada, inclusive nós vemos de forma invertida e real, né? A gente vê tudo de cabeça para baixo. Quando essa imagem se chega na retina, é que ela é transformada de um impulso luminoso para um impulso elétrico, da retina, nervo óptico, e aí segue sistema nervoso, nervo óptico, encéfalo, e aí vamos descer até chegar no córtex occipital e ter aí realmente uma reação formada com base no que a gente viu. Ou seja, você olhar para alguma coisa que seja, tem todo esse procedimento, beleza? Então a gente precisa entender, e aí, Caveira, a gente vai começar a tocar agora a live propriamente dita, após a introdução. Basicamente, a retina é quem vai disseminar, porque nela vão estar previstos ali aí a gente vai falar dos cones, vamos falar de bastonetes, né? Vamos falar de rhodopsina, alguma proteína que é fundamental para que a gente tenha esse processo complexo da visão do início, meio e fim, sem atropelos. E é assim algo muito complicado da gente entender. Mete a cara aí, dá um complementado aí, fala pro pessoal. Mais uma vez, boa noite, galera. Ó, o Caveira começou a falar aí sobre a pupila. Beleza? A pupila ela é responsável pela adaptação visual nossa. Beleza? Então, numa situação de um ambiente claro, meio-dia, você está ali no pátio de formatura do teu quartel aí, e aí aquele sol de meio-dia ali de junho de Brasília, aí, no período de junho, julho de Brasília, que é o período mais sem nuvens e aquele sol a pino aí. Então, o que acontece? Nesse período, a pupila ela vai estar na sua constrição máxima, né? Nesse período de grande luminosidade, vamos dizer, grande luminosidade. Ele vai estar cerca de com 1,5 milímetro, beleza? Então, por que ele fica constrito? Por que a pupila fica constrita desse jeito? Para evitar que o seu olho, lá dentro do seu olho, seja danificado pelos raios, pelas as ondas eletromagnéticas, que são as luzes, no caso, né? Tem as ondas de rádio, tem as ondas raios gama, tem inúmeras frequências, só que o nosso olho ele só capta ali nas luzes visíveis, acima do infravermelho e abaixo da ultravioleta, você tem as luzes visíveis, né? Visíveis por quê? Mas no sentido de percepção. Os nossos olhos, ele tem as células que são fotossensíveis a essas luzes. E ela tem fotopigmentos. O que é isso? Os seus olhos, dentro da sua retina lá, na sua retina, mais ao centro, tem os cones. E mais em volta da retina, você tem os bastonetes. Aí o que acontece? Numa situação de luz, você vai ter uma visão cromática, que é uma visão de cores. Numa situação noturna ou de baixa luminosidade, se você porventura entrou num cômodo fechado, dentro do seu carro com vidro fumê, ali você já vai ter uma visão monocromática, que muito provavelmente é um branco, cinza, aquela visão mais acinzentada, né? Sem cores. Então, basicamente, a sua visão ela é feita dessa forma, no ambiente onde você tem o estímulo dos cones, onde tem os cones estimulados, você vai trabalhar as cores. Então, você vai trabalhar a sua percepção em alta resolução. Diferente da noite ou em baixa resolução, que você vai ter uma deficiência, né? Uma falta de fonte luminosa, que você vai ter que trabalhar as silhuetas aí com os bastonetes, entendeu? E como o Caveira falou aí, a pupila, ela estando estreita, ela vai acontecer o seguinte: vai entrar menos luz dentro do seu olho. Entrando menos luz, é menos informação que você percebe de fora. Há um ofuscamento dos seus olhos. Então, o que acontece? Você perde aquela visão por conta do ofuscamento, beleza? Você pode ficar um período ali para poder se adaptar. Aquela hora que você acorda, já abre a janela, você fica sem saber para onde ir. Basicamente, o que acontece quando tem uma explosão aí de uma granada de efeito moral, de luz e som, vamos colocar assim, você basicamente tem aquele efeito moral e o efeito de você atordou a pessoa porque ela não consegue visualizar o que está à frente dela. Beleza? Perfeito. Então, no ambiente normal, ou seja, você já teve aquela adaptação visual. Aí o que acontece? O seu olho já consegue ver normal. Nessa situação onde você vê normal, você vai perceber mais informações, você vai receber mais estímulos de fora.
Nisso que você recebe mais luz, mais tranquilamente, você não está com aquele choque visual, aí você recebe mais informação. Recebendo mais informação, são mais estímulos, né? Então a sua percepção fica melhor. E diferente do ambiente com pouca luz, que a sua pupila vai dilatar até 10 milímetros, ela pode ficar até 10 milímetros dilatada, buscando ver o que ela não consegue ver com 1,5 milímetro. Então no escuro ela vai ter que dilatar para poder visualizar o que está ao redor, você ser capaz de visualizar. Então é isso, menos luz ela fica dilatada, mais luz ela se constringe ali para poder proteger o nosso olho. O Caveira falou sobre o humor-vítreo. O humor-vítreo, a principal função dele é poder filtrar os raios ultravioletas e infravermelhos que são nocivos à nossa retina. A gente recebe esses raios nos olhos, essas luzes nos olhos, ultravioleta e infravermelho, só que elas são parcialmente barradas pelo humor-vítreo para evitar da nossa retina ser danificada. Porque mesmo que ele passasse, nossos cônios e bastonetes não têm a capacidade de perceber esses estímulos de frequências abaixo ou acima do que a gente tem no espectro visível. Isso, verdade. E mais uma vez aí, contextualizando com as máquinas, né, do dia atual, o próprio celular, se você for lá nas funções, ele já tem alguns filtros, tipo o filtro de luz azul, por exemplo, é um recurso que é justamente para tentar, vamos dizer assim, complementar o humor-vítreo. Entenda, se você for entender aqui, nós temos a córnea, cristalino, aí esse miolo aqui é o humor-vítreo que o Pedro está falando agora, justamente que vai bloquear esses raios nocivos, né? Então assim, quando a gente pega isso que tu falou agora, de dilatação, de contração da pupila, e quanto mais, ou seja, mais dilatação, maior a capacidade de percepção, quanto menor a dilatação, menor a capacidade de percepção, mais, menos, para que fique um processo que o pessoal possa entender. Muita gente acha que esse cenário é basicamente de uma exclusividade de um período noturno, quando, na verdade, o que é que acontece? Você sofre diariamente isso na sua casa. Você está dormindo, olho fechado, ambiente escuro, a pupila dilata o máximo que pode para receber o máximo de informação, e de repente alguém abre uma janela, alguém abre uma porta e vem aquela luz na tua cara. Contextualizando para os policiais que não usam lanterna durante o dia, é como se você descesse de uma barca, de uma viatura, e imediatamente tivesse que adentrar a uma casa, não é? Se você, de repente, você tem que fazer essa transição entre ambientes, digamos assim, com luminosidade diferente, você vai sofrer inevitavelmente essa pancada aí na sua visão. Vai demorar para se adaptar, né? Isso, cara. E aí, isso leva um tempo. E é justamente esse equilíbrio da rodopsina, dos cones e dos bastonetes, esse processo de adaptar que o celular fez mais rápido, mais uma vez, para quem chegou agora, é como se fosse isso. Essa adaptação mais rápida do telefone, em você vai sofrer um pouco mais, vai demandar um pouco mais de tempo. E é aí exatamente onde você tem que fazer a adaptação. E aí, quando a gente volta ao caderno de instrução lá, a instrução individual básica, né? A gente vai trabalhar aquela parte que a gente vê nas Forças Armadas, de acuidade visual, a gente lembra de toda aquela parte de X minutos num local sob a influência de uma luz vermelha, ou no escuro tanto tempo, enfim. Tudo isso é muito complicado quando a gente passa a trabalhar dessa forma. E dando um pouquinho mais um toque já mais técnico, mais tático para a coisa, vamos transformar esse cenário no... Como é que eu posso falar? No cenário de combate, né? Como o tema da live fazia. Para contextualizar isso aí, eu vou trazer para vocês uma pesquisa minha, uma coisa que já vem sendo feita há algum tempo atrás. Da mesma forma que à noite ela registra a maior parte
das ocorrências policiais, certo? Seja pelo fato das pessoas estarem em casa, seja por uma questão sociocultural, enfim, não vamos entrar nesse mérito. Mas o fato da noite registrar na atividade policial o máximo de ocorrências, esse reflexo também vem para o horário de folga. Então, de um estudo feito por mim e comparando a uma pesquisa feita por outros policiais amigos, nós ficamos transitando entre 43% e 47% das ocorrências registradas, né? É um percentual muito grande. É você ter de 100, 43 ou 47 ocorrências durante esse período noturno. E aí, o que é que acontece? Muita gente não se prepara, não tem um material, e isso tem um reflexo direto assim na operacionalidade, na aplicação da técnica, das táticas, enfim. Complementa aí, Gabriela, para a gente tocar o barco do item operacionalidade. Principalmente, ó, a nossa realidade das nossas polícias aí, não vou nem limitar as polícias, as guardas militares e tudo, guarda civil aí, municipal, vamos lá, vamos arredondar para a porra toda. A grande maioria das nossas armas são de mira aberta, correto? Se são de mira aberta, ela não... Tudo aí. Eu vou fazer que nem Calaça. Eu vou só na porta aqui pedir um pouco de água, que eu esqueci a garrafa lá fora. Eu não vou ao banheiro, não. Deixa o Pode microfone ficar, aí, pode não ficar leva não. aí, vai tocando que eu vou ouvir. Não leva o microfone não, que ele vacilou aquele dia. Não, não, tá aqui, tá aqui. Já Então, voltei, já senhores, tô ó, o que voltando. acontece? Vamos lá. Já tô na área. A maioria das nossas armas, vamos dizer assim, que a maioria das polícias tem, que as instituições de segurança pública têm, disponibilizam para os seus agentes, são armas de miras abertas. Então, basicamente é o quê? Se você tem uma arma de mira aberta, você tem que fazer aquele enquadramento de luzes, né? Aquele alça, massa, quando o instrutor está falando para você, tem que enquadrar as luzes ali da alça e da massa, mesma quantidade de luz do lado direito, é a mesma do lado esquerdo, foca na massa, tal, o alvo vai ficar... Isso nada você vai conseguir fazer no escuro, num ambiente de baixa luminosidade, beleza? Para quem ainda não compreende esse termo, baixa luminosidade, o que acontece? Luminosidade zero, é breu total, escuridão total. Então, o que tiver entre escuridão total e o que vocês estão vendo aqui, essa luzinha aqui, esse ring light aqui, essa iluminando a cara do piorado aqui, basicamente seria a baixa luminosidade, beleza? Então, todo aquele ambiente que você tem que utilizar algum equipamento adequado para aquilo ali, para poder visualizar o que que está à sua frente, você vai estar numa situação de baixa luminosidade, igual o Gabriel falou, não ocorre só à noite, ocorre durante o dia, só a pino aqui, só que você entrou num ambiente que está com aquela luminosidade, não digo nem zero, mas um pouco menor do que está lá fora. Até você se adaptar, você precisa de cerca de 20, 30 minutos num homem normal, né? Um olho normal, vamos dizer assim, em condições normais. Beleza? Até porque, para a gente poder falar sobre baixa luminosidade, a gente tem que falar sobre o quê? Qualidade de percepção do que está à sua volta. Beleza? Então, se você recebe uma informação de fora numa qualidade já baixa, o seu olho, por mais que ele esteja normal em relação à estrutura dele, à parte orgânica dele, se você já recebeu de fora uma informação incidindo o estresse, incidindo a porra toda do confronto, você vai ter um prejuízo ainda maior na sua percepção do que está fora. Então, se numa situação normal, situação aqui, estou dentro da minha casa, nível de consciência branco, tranquilão, entendeu? Aí cai para um confronto. Numa situação de confronto, você tem uma queda da sua capacidade de perceber o que está fora. Então, inicialmente, a gente falou sobre a qualidade do que você está vendo, ou seja, se está escuro ou se está claro fora. Se você está perfeito, vendo o que está fora está em perfeita condição de você perceber. Agora a gente está falando da sua capacidade visual, vamos dizer assim, da sua capacidade orgânica, biológica, de ver aquilo que você que está à sua frente. Então tem essas diferenças. Não basta você falar que o ambiente está claro, se você tem uma debilidade, igual o Calaça fala, que o cara tem uma debilidade, uma deficiência, e aí você não presta atenção nessa deficiência e cai em cima do cara, dando carga nele, sem estudar ou sem treinar a si mesmo, né? Você como instrutor não buscou essa veia aí de poder analisar individualmente cada um, né? Vamos dizer assim, cada aluno que você tem.
Então, o que acontece? Numa condição normal, você tem a qualidade do que está fora, tem a sua capacidade de percepção, beleza? Aí você vai incidir situações neurais também, a sua capacidade neural para o seu cérebro conseguir captar aquilo, seja uma deficiência num cone, numa velocidade de frequência. Se você está com alguma debilidade no vermelho, no verde ou no azul, você vai ter uma perda na definição daquilo que você está vendo, beleza? Então, para você ser capaz de ver esse boné aqui, que ele é verde, se eu tiver só a célula cone verde, né, que é o RGB, red, green e blue. Se eu tiver só o verde, eu não conseguiria definir essa cor verde. Eu não conseguiria. Então, essa definição de verde que vocês veem aqui é a união do vermelho, do verde e do azul. Uns mais e outros menos. Os raios de luz, eles atingem suas células cone em proporções diferentes de acordo com a sensibilidade daquele cone para aquela cor da luz percebida, entendeu? Basicamente. E essa variação de mais e menos é que a união deles três tipos, né? Pelo cérebro é que dá essa definição de cor. Amarelo aqui atrás, o branco daqui, o verde daqui, entendeu? Basicamente é isso. Pô, perfeito. Um fato agora mexendo um pouco com a parte técnica e de saúde médica, por exemplo, nós policiais, nós somos submetidos a diversos estímulos na nossa rotina. E, cara, tem gente que não faz nem hemograma. Imagina um exame mais aprofundado de visão, né? Para que consiga identificar uma possível falha nisso daí. Então, as pessoas que praticam o tiro ou trabalham com arma de fogo direto ou indiretamente, é exemplo da nossa atividade policial, é interessante que, periodicamente, ela faça esse check de visual na parte do cérebro também, para saber se está tudo em ordem, porque o efeito acumulativo de um dano desse, quando você atentar para fazer lá na frente, em vez de aí pode ser uma miopia, uma hipermetropia, um astigmatismo, enfim, qualquer coisa que seja. Isso lá na frente já vai estar uma bola de neve do tamanho do mundo. Então, é o bizu que a gente deixa para quem está aqui fazer. O último exame que eu fiz, estava tudo tranquilo, 100%. A gente está tentando fechar uma parceria aqui em João Pessoa com uma grande clínica, uma oftalmológica e uma neurológica, para que a gente consiga fazer isso, consiga produzir estudos, né? E trazer esse estudo para a rapaziada aí, com base na ciência. Então, com apoio de médicos com formação em pós-doutorado, doutorado, enfim, nas suas respectivas áreas. A galera que se admira, a galera que comprou a ideia, comprou mais do que os próprios policiais. Mas, enfim, vai ser muito bacana. E se esse resultado for muito bom mesmo, a gente realmente a gente vai contribuir bastante para esse nosso grupo. Abordando e conseguindo contextualizar basicamente o que a gente falou aqui, Pedro, em algumas ocorrências, né? Basicamente, nós temos três ocorrências que vêm à mente, né? A gente fala o Humberto ele falou de ele postou uma ocorrência em que o cara chegava próximo ao estabelecimento no momento em que o marginal saía. Nós tivemos aquela ocorrência em Minas Gerais, onde... Exatamente, essa daí. Então, muita gente sequer viu, né, pela iluminação do local ou pelo tom escuro da roupa. Poucas pessoas conseguiram observar que o cara acaba sacando a arma no momento em que ele estava com a arma na mão. Imagina você ter, nesse ambiente com a iluminação um pouco já prejudicada, o estresse do momento, no aspecto biológico aí em cima da visão, e você ter que chegar e tomar uma decisão de atirar ou não em cima de frações de segundo. Né? Temos essa daí, e temos a ocorrência de Minas Gerais, e se você quiser fica à vontade para abordar, aquela lá onde os policiais chegam no estabelecimento, abordam, que na verdade era o que ia puxar a nossa outra live, né? Tá vendo? Ainda falando em relação a esse vídeo aí que você comentou, esse primeiro,
se você for parar para pensar, igual o professor Humberto comentou, que no momento da decisão do policial em disparar, foi o momento que ele viu que aquela cena do cara sacando a mão, atacando o punho da arma, e foi nesse momento que ele resolveu, que ele tomou a decisão de disparar. Então, a partir do momento que ele tomou aquela decisão, ele tinha aquela imagem na hora. Então, se foi uns meio segundo antes, meio segundo depois ali, do cara puxar e jogar a arma fora, ele já tinha decidido que ia disparar. Então, e outra, a situação noturna, na situação de baixa luminosidade, você tem uma perda daquela qualidade do que você vê. Então, o que acontece? Você vai ver uma furadeira sendo uma arma de fogo. Piorou se o cara tiver um simulacro, que aí está em perfeita condição de uma arma. Você vai deixar de atirar porque você, eu não sei se é um simulacro ou se é uma arma de fogo realmente, né, propriamente dita. Então, o que acontece? A partir do momento que você visualiza a ameaça, visualiza a arma, visualiza, né, a ferramenta do cara ali que pode te causar um dano grave, inclusive sua morte, se você tiver que parar para pensar em tudo isso, igual o colega no vídeo aí decidiu, né, por disparar, você pode estar perdendo um tempo muito importante e precioso ali, que seria o seu último time ali para poder resolver a pane. Comparando aí esse vídeo que o Caveira comentou agora sobre Minas Gerais, isso ocorreu em Cajuti, próximo a Teófilo Otoni, Minas Gerais. Então, o que acontece? Ele já tinha um camarada ali no vídeo, vou tentar colocar aqui para vocês. Esse camarada no vídeo, ele já era... esse aqui do canto aqui, ó. Ele está sentado de costas para a parede aqui, ó. Basicamente, esse cara ele já tinha Pedro, o pessoal lembrar esse vídeo aí, basicamente esse vídeo ele tem em torno de 5 minutos. O Pedro vai posicionar mais ou menos aí no momento. Os policiais entram no estabelecimento, saem, é uma questão que tem baixa luminosidade e penumbra. Então, os policiais eles acabam vão lá dentro, abordam, ficam um tempo conversando com a pessoa. E esse cara, do nada, ele parte para cima da equipe, a equipe verbaliza, ele para e aí começa, né, o confronto naquela situação. E aí, nesse momento aí, o que acontece? Os policiais eles já vieram de outra cidade, que tinha acontecido o ilícito mesmo, eles vieram para esse local porque eles receberam denúncia que o camarada estava por ali, e eles estavam com provavelmente o dono do estabelecimento vendo no celular do camarada ali as imagens de quem chegou, de quem saiu, e aí eles avistaram esse camarada sentado de costas para a parede e falaram, vem cá. Eram 3 policiais lá fora e um estava dentro do banheiro, dentro do estabelecimento. Tanto que quando ele saiu, ele deu de cara com o confronto rolando, ele nem saiu mais do estabelecimento, se manteve dentro ali e de lá mesmo confrontou o agressor. Então, o que acontece? Os que estavam lá fora perceberam o volume na cintura do abordado, né, do suspeito ali, do agressor em suspeição, e aí, não sei porquê, acabaram pedindo para ele erguer a camiseta. No que ele ergueu, ele já foi para sacar. E aí você vê os caras correndo, se deitam no chão, diminuindo a silhueta e tudo mais. Mas é aquela coisa, a partir do momento que o cara já levantou, ele saiu daquele ambiente claro, escuro ali, do canto ali, onde estava uma baixa luz, aí ele foi para próximo da luz do poste, foi aí que eles perceberam o volume na cintura dele. Até então não tiveram como, de longe, perceber esse volume na cintura. E aí depois que começou o confronto, cada um vai para o seu canto, buscou um abrigo, se não tinha abrigo, deitou no chão, diminuiu a silhueta e aí vocês, depois, se puderem, procuram o vídeo. A gente vai tentar postar os vídeos aí, um trecho de cada vídeo, para vocês terem uma noção do que a gente está falando aqui no feed aí, para vocês acompanharem. Então, basicamente é o seguinte, a gente quer dizer o seguinte, no escuro, você pode muito bem confundir um objeto que seja lá o que um celular, seja uma furadeira, seja o que for, com uma arma de fogo, porque você perde aquela definição de contraste, perde aquela alta resolução, né, que seria aqueles 10% da nossa visão, e todo o resto é visão periférica, né, 90% basicamente. Então, no escuro você tem um prejuízo enorme nessa visão, porque você fica com aquele tom acinzentado. Você tem aquela célula bastonete que ela visualiza não em cores, mas sim numa situação de cinza, de branco, onde você não vai ter a definição de um ambiente claro. Então, se você tiver a sua lanterna, você primeiro vai conseguir fazer alcimassa no seu armamento,
Porque se você não tiver, você vai ficar na merda sem poder ver o seu alvo. Como é que você vai fazer o enquadramento alça-massa e alvo? Não vai conseguir fazer. Enquadramento foco na massa. Você nem tá vendo a massa no escuro. Então você tem que ter alguma coisa, ou jogando, incidindo diretamente na sua alça e massa, ou incidindo lá no alvo, a ponto que você jogue aqui na linha que é alça e massa, você consiga ver o seu sistema de luzes ali em volta do seu sistema de mira. E automaticamente esse cenário que a gente fala de corpo utópico, né? Onde a gente basicamente trabalha com bastonete e no escuro, enfim, ele é um ambiente muito novo até no treinamento institucional. Algumas pessoas hoje fazem alguns módulos de low light, é um nome mais bonito, né, que se encontra aí para baixa luminosidade, mas às vezes as pessoas não vão tão a fundo cientificamente, biologicamente falando. Então, o que acontece? Imagina que o normal seria você, dono de clube de tiro, ó a dica, você é proprietário de um clube, de um espaço, promove um treinamento durante o dia ou durante a noite, em breu total, para que as pessoas consigam entender, criar um novo modelo mental. A gente fala tanto de modelo mental, né? Criar habilidades motoras para o manuseio, tanto com arma como para a lanterna, entender o que a lanterna vai causar no basicamente no agressor, e aí depois dessa parte básica passada, as pessoas podem avançar com qualidade, aumentando a intensidade. Semana passada nós postamos uma sequência de stories também mostrando treinamento. Essa parte mais técnica a gente vai tocar para frente, mas a gente precisa fazer essa base para vocês, tá? Para que vocês consigam entender. E fazendo uma ponte, Pedro, não está mesmo no script, mas vamos fazer uma ponte. Se eu perguntar por Pedro agora, Pedro, no curso de formação, teve tiro noturno? Ele vai dizer sim ou não. Aí você responde já. Teve não. Pronto. Sim ou não? No meu curso de formação, teve tiro noturno? Não. Eu tive algum curso de especialização que eu vim fazer lá atrás, onde imperava e era tipo monopólio flash, fogo e fuga, né? Eu atirava, enfim. Não que seja ultrapassado, que a técnica ela pode resolver qualquer coisa, uma resolve uma coisa, outra resolve outra, porque você tem que ter, na verdade, uma caixa de ferramentas. Mas, institucionalmente falando, a gente sempre diz, e mesmo se a gente pegar as pessoas que estão aqui conosco na live, a esmagadora maioria vai dizer: não tivemos disparo em baixa luminosidade, nós não tivemos instrução de lanterna, nós não tivemos, eu não sei nem o que é lumens, né? Eu não sei o que é um acendimento mediano na parte central da lanterna, um acendimento anterior, eu não sei como é que eu faço. Eu vou aproveitar para dizer, acrescentar nessa lacuna, isso aqui é tão simples, ó. Tão simples. Isso aqui é adaptado, a lanterna tem um clipe, eu perdi a argola original e adaptei com a argola de granada. Não tem argola de granada? Adapta com a chaveiro, alguma coisa desse tipo. Não tem, bota um cordelete, faz qualquer coisa. Isso aí serve justamente para isso, ó. Eu posso usar, livrar a minha mão, fazer qualquer tipo de manuseio que seja. Joguei, recarreguei, deu golpe, retomei e vou usar. Se eu vou usar aqui, enfim, a técnica não vai ser para essa live. Mas o simples, nós não temos acesso a esse tipo de instrução básica. Nem eu não tive, o Pedro não teve. Só aí nós estamos falando de Paraíba e Distrito Federal. Algumas outras pessoas, Pernambuco, o Suda falou aí, né, que fez 52 cursos de formação, disse que não viu. Enfim, trabalhar essa questão de lanterna, assim como as luzes que nós carregamos conosco. Alguém botou mais atrás, Pedro, o fato de um policial mexendo no telefone num ambiente escuro, ele foi alvo dos disparos do marginal e acabou sendo lesionado, né? Então, desde da parte institucional, básico, do início, não tem acesso a isso aí.
e não tem a continuação, quando a gente fala do Exército, da acuidade visual. Fala das experiências aí de Brasília. Tá. Aqui em Brasília, a gente recentemente teve um caso em que o policial portava aquela fuzil IA-2 sem uma lanterna adequada, sem uma mira optrônica, né, eletrônica, e ele teve grande dificuldade para poder fazer exatamente esse enquadramento alça-massa, alvo, porque o camarada não consegue fazer, mano. E no IA-2 que você tem o diâmetro da alça minúsculos, para quem já operou com um IA-2 aí vai saber o que eu estou falando. Você tem aquele diâmetro ali minúsculo e lá na frente aquela massa aqui também é minúscula, é um pontinho só minúsculo que você tem que fazer aquele enquadramento rápido. Então, a partir do momento que você já não tem a lanterna, já não tem a mira eletrônica, seja lá um red dot, um reflexo ou um holográfico, e aí você acaba tendo que utilizar meios, vamos lá, meios de fortuna para poder acertar o alvo. Isso vai te dar precisão? Não vai te dar precisão, mas vai te dar pelo menos o norte. Você espetar o seu fuzil à frente ou sua pistola à frente na sua empunhadura dupla melhor que você tiver, de mais qualidade, isso vai te garantir uma boa qualidade no seu tiro numa situação de baixa luminosidade. Só que se você não tiver a ferramenta adequada, seja uma lanterna de mão para você usar aquela posição Harris, né, que é aquela posição punho com punho aqui, dorso com dorso, que é o mais apresentado entre as polícias, né, vamos dizer, é o mais disseminado e adequado aí para utilizar. Na minha opinião, as técnicas todas de você utilizar a lanterna que não é adequada para o seu equipamento, por exemplo, você quebra da minha pistola, a TLR1 HL, todas elas são o quê? É adaptando a sua empunhadura para aquele tipo de lanterna não adequada para aquilo que está usando. Perfeito. Então, você tem uma lanterna com acionamento do lado, tem uma lanterna de acionamento atrás, que no caso, para essa atividade que não é acoplada na sua arma igual essa aqui, é a mais indicada, que é o acionamento na retaguarda ali, entendeu? Que tem um acionamento, não tem estrobo. Então, se você tem uma lanterna que ela tem zoom, aquela porra que mexe no zoom e tem a função estrobo, não compra essa. Se tem, troca. Porque você liga um jeito, liga uma vez, ela está no estrobo. Liga de novo, ela está na intensidade baixa. Aí apaga, liga de novo, ela já está na intensidade alta. Ela nunca tem um padrão para operar. Então, você basicamente procura uma intensidade única, sem estrobo, com acionamento à retaguarda, para quem usa aí com uma mão, com acionamento na retaguarda da lanterna. Fala aí, Caveira. A questão você falou muito bem. As pessoas que estão aí, a maioria tem as lanternas que possuem os três tipos, né? Uma luz mais baixa, uma luz mais forte e a função estrobo. E às vezes elas têm que efetuar um clique, né? Para que a transição ocorra. Nem todas as lanternas ela permitem aquele clique intermediário, onde eu posso acionar sem ter que apertar. Então eu posso acionar quantas vezes eu quiser. Esse aqui é foco fixo, não é regulável, justamente para facilitar. Uma coisa bem interessante, e já entrando um pouquinho, nós falamos de fisiologia, anatomia, fisiologia humana aí, na parte de visão, e nós estamos dando uma pincelada do que vai vir na próxima live, que é a parte mais técnica, né? Existem várias técnicas hoje em algumas escolas policiais nos Estados Unidos. Alguém perguntou de CQB lá atrás, as pessoas não mais fazem invadem com as lanternas propriamente ditas. Se tem apenas uma lanterna, tanto a lanterna para cima, jogando para o teto, ou uma pessoa, apenas uma, na porta, enquanto o time invadia, ela colocava a mão lá na porta e jogava para o ambiente. Testamos isso na prática, fizemos um laboratório e, assim, realmente dá aquela baixa luminosidade, mas fica com capacidade de você até fazer o enquadramento. E aí vem à tona a questão de aparelho de pontaria, né? Muitas pessoas também aí, vê se você que está na live aí, vê se você se identifica. Eu tenho uma lanterna que tem esses três tipos de ação e a minha arma tem fibra ótica. Ou seja, à noite você está fudido mesmo. Se você tem uma arma com fibra
e à noite você está com essa lanterna com os três aí. A lanterna é simples, ela pode ser utilizada? Pode, mas você tem que dominar, né? Você tem que dominar o seu equipamento. Então você vai colar na calça ali, vai dar o clique 1, 2, 3, vai identificar em que tá, e aí você vai partir para usar. Tá? Então, Você vai só uma perder tempo pincelada para fazendo as isso aí. pessoas. Vai Oi? perder tempo fazendo isso aí, né, Caveira? Se ela Pois não tem é, aquela então, luz de uma intensidade só, você vai perder tempo tentando ajustar, vai perder tempo. Se ela está na tua mão, ela não está 100% no lugar lá que você tem que colocar, você vai estar aqui tentando ajustar, não vai estar abaixo do cano da tua arma já direcionado para onde você está mirando. Então, lanterna você não acende erguendo ela, jogando ela. Então, você primeiro enquadra, depois você põe a lanterna para funcionar. Caveira, vou exato. comentar aqui. Vou comentar aqui uma parada acerca da baixa luminosidade. Dentro da baixa luminosidade, a gente tem 5 elementos que a gente tem que analisar, que é o biológico, a gente já abordou aqui, a parte de biologia, a parte de anatomia, a parte orgânica, como é que funciona o seu olho na claridade, no escuro, beleza? Aí, beleza, você vem para a parte psicológica, o que um evento no escuro vai te prejudicar, vamos dizer assim. Uma situação no escuro. O que é visto reflete maior atenção para o operador. Às vezes você não tem uma percepção nítida daquilo que você está vendo, então você não sabe se aquele volume na cintura do cara é uma carteira, se é um celular, se é propriamente uma arma de fogo. Então aquela dúvida gera essa tensão maior na sua cabeça. Então você, no ambiente de baixa luminosidade, você vai ficar na dúvida, vai ter aquela... Se você vier a reagir, vai ter aquela legítima defesa putativa, que se realmente não fosse arma de fogo, você ia estar nessa linha aí meio tênue aí de estar certo ou errado. Você vai ter que enquadrar isso aí na sua percepção, na sua condição de homem médio, vamos dizer assim, para poder responder. O escuro em situação tranquila, por exemplo, estou aqui nesse quarto aqui. Se eu apago a luz, eu vou ter um tempo para poder me adaptar, eu vou ter um tempo tranquilo. Eu sei que aqui eu não estou com risco direto e pessoal de morrer, vamos dizer assim, basicamente é isso. Então, o que é? Você está tranquilo. Eu não tenho a adrenalina incidindo no meu sistema parasimpático, porque assim, a nossa retina, esse trabalho dela de abertura e constrição, dilatação e constrição, é feito pelo nosso sistema parasimpático, beleza? Então, o que acontece? Essa abertura, todo esse controle, essa coisa de profundidade, essa análise de profundidade é feita pelo nosso sistema parasimpático. Quando a gente está com um elevado estresse, né, a adrenalina está em alta, e quem é que está em alta também? O seu sistema simpático. E a atuação do sistema simpático inibe o seu parasimpático, que fica um brigando com o outro na situação de tentar igualar aqui aquela SAG, né, que é Síndrome de Adaptação Geral, que é o seu organismo fica brigando, exigindo energia, exigindo recursos do seu corpo, e o outro tentando normalizar. Não, pô, peraí, cara, peraí. Aí o que vai acontecendo? briga, Os seus olhos, briga. os seus olhos, essas veinhas, esses vasos que estão dentro do seu olho aí, por exemplo, esse fluxo sanguíneo ele é controlado pelo sistema parasimpático. Com a atuação da adrenalina e do sistema simpático, diminui esse fluxo sanguíneo, e aí você diminui a oxigenação, diminui a coisa dos bastonetes, e aí o que acontece? Você fica com aquela visão de túnel. E aí a visão de túnel basicamente é o quê? É um estreitamento da retina, beleza? É um estreitamento da sua retina. Deixa eu estou falando besteira aqui. Não é isso mesmo. Estreitamento da visão. Aí você fica com a atenção seletiva. Aí o que acontece? A pupila dilata por conta da sua ideia de luta ou fuga. Ela vai dilatar para poder receber mais informação do ambiente, para você perceber mais coisas. Por isso você até vê tem aquela falsa percepção de visão em slow motion, tal, que você está vendo uma coisa bem mais lenta do que é na realidade, só que não é, só porque você está percebendo mais luz e mais informação, como a gente falou no início da live aí. Então, o que acontece? Como a pupila... Fala aí, Cabelo. Não pode continuar. Então, como a sua pupila dilata, ela dilata para quê? Para que você consiga perceber as ameaças que estão no ambiente e para que você defina aquilo que você vê, você vai perceber, o seu cérebro vai perceber o seguinte: se aquilo que você vê, se é para você uma ameaça ou não. Então, o seu sistema límbico é que vai dizer, ó,
fulano, isso aí que você está vendo pelos seus sentidos, né? Pela visão, no caso, isso aí é uma ameaça para você. Então, isso aí leva um tempo para você ter essa resposta se você for racionalizar aquilo. Então, você tem uma resposta muito rápida em relação àquilo que você, em alguma experiência anterior, você já afirmou que aquilo é uma situação de perigo. Então, nessa situação aí, você reage para depois racionalizar o que você está fazendo, racionalizar o que você vai fazer. Então, primeiro Perfeito. você... É uma coisa bem interessante para que as pessoas entendam. Eu estava olhando aqui mais ou menos o tempo. Eu acabei começando a contar um pouco depois. Mas, enfim, só para que as pessoas entendam, o Pedro falou de uma reação psicológica, né? E a gente tem que entender que é uma reação no sistema visual e nós temos uma reação paralela na parte hormonal. Então, se a tua cabeça, durante a síndrome de adaptação geral, fica a mil, buscando aquele equilíbrio, aquelas reações psicossomáticas, né? O visual está trabalhando tão quanto. Ele está captando a informação através da pupila, se está dilatado ou não. Então, a informação está vindo, o movítrio, aí vai vir na retina, vai analisar cone, baixonete, vão criar um impulso, agora luminoso, transforma-se em elétrico, manda para o mesencéfalo processa, córtex occipital, para aí você ter uma reação. Imagina o processo que é. Isso para você analisar uma única coisa. Em paralelo a isso, o que é que você analisou? E aí vai voltar agora a questão de refazer uma nova visão, perceber um novo modelo, uma nova mudança de cenário. Só que acabou o visual, começa o hormonal. Você viu alguma coisa perigosa, aí vem a descarga hormonal. E aí, no estresse, a redução da capacidade cognitiva é fato. A gente já falou isso em outras lives, em posts diários, tudinho. Então, acaba visual, começa hormonal, retoma visual, começa hormonal. E essa briga ocorre em frações de segundo. E quem faz a diferença disso são os seus modelos mentais e o seu treinamento. Então, se você é um atirador muito bom durante o dia, vá para o stand à noite e tente fazer isso à noite, porque você vai entender a diferença enorme que há na mudança de cenário. Então, você atira esplêndido durante o dia, mas à noite pode ser que você seja uma bosta. Então, você tem que voltar ao zero e adaptar para aquele cenário, né? Então, top aí a tua explicação, a tua contextualização. Eu acho que nós estamos chegando no final já do primeiro. Graças a Deus está passando rápido. Vai para as tuas considerações, tuas abordagens aí finais aí. Já estamos chegando no top. Sobre os pontos fisiológicos, vamos lá, vamos destacar os principais que podem te atingir numa situação, não vou dizer nem de estresse, beleza? Numa situação noturna não, numa situação de estresse. Então, numa situação de estresse, você vai ter uma visão de túnel, seria, vamos lá, durante o dia, visão de túnel, redução da percepção de profundidade, você perde ali cerca de 20, 30% você perde da sua capacidade mesmo com os dois olhos abertos e olhando ativamente para o ambiente, para o lado. A sua percepção vai ficar em slow motion porque sua pupila vai dilatar e você vai perceber mais luz, mais informação, então você vai ver tudo como se fosse mais lento, só que o seu cérebro que está trabalhando muito rápido ali, sua visão está percebendo muita coisa rápido e você está achando que você está lento. Aí por isso que você aciona o gatilho inúmeras vezes achando que você está lento. Caralho, não estou atirando, não estou acertando o tiro. Então você vai ter a audição seletiva. Outra, aí você tem a sua visão e a sua audição para se localizar, para ter aquela consciência espacial. Se você não tem audição, já não tem a visão, está numa situação de penumbra, está numa situação de baixa luminosidade. No estresse, a audição também vai reduzir. Então, você vai perder, pode não ouvir ou não entender o que está ouvindo. Então, basicamente, você vai perder aquela consciência espacial ali, visual e auditiva. E vai ter aceleração dos seus reflexos, a ideia da pupila que vai dilatar, vai perceber mais informações. Inibição do sistema nervoso parasimpático, aquilo que eu falei na ideia da constrição e da dilatação da pupila, é um trabalho parasimpático, beleza? O sistema nervoso parasimpático, que ele vai ficar prejudicado pela adrenalina, pelo estresse e tudo mais. E a sua visão periférica na noite é o que você vai mais usar, porque os cones não vão ser estimulados pela ausência de luz ou baixa, né, incidência de densidade de luz ali. E aí você vai ter a situação dos bastonetes, que é o que você vai ter, até você ter a rodopsina sendo produzida, até você tendo a conexão dela com outra proteína,
para poder criar aquele sistema do ambiente Mas não dá noturno nem embaixo tempo do de banco de falar na reserva. rodopsina, né, cara? Dá nem Nem tempo de tive falar na ideia. rodopsina. Fica para a próxima. Fica para a próxima, mas já fica aí. O que acontece? Você, operador, que vai trabalhar amanhã cedo, que é o meu caso, procura dormir cedo, porque você precisa, no seu sono REM, você precisa de um período de descanso adequado para que seu corpo produza aquela rodopsina que você gastou, porque a rodopsina é uma proteína fotossensível. O que acontece? Quando você usa muito no celular, fica até tarde no celular, numa exposição de luz branca, aqui no caso está uma luz amarela aqui na minha cara, ainda assim está meio forte. Então, o que acontece? Se você tem uma exposição prolongada e você não dá esse descanso para o seu organismo produzir a rodopsina, você vai ter uma queda na sua eficiência, vamos lá, visual, na sua parte, pode dar dor de cabeça, pode atingir o seu olho, pode dar uma situação a longo prazo, vamos lá, em alta intensidade, situação de catarata e tudo mais, essas porra aí. Porra, eu acho que o pessoal manda uma mensagem aí dizendo que gostou ou não da live até agora, porque realmente foi uma aula de tiro noturno, partindo do aspecto fisiológico, né? Então, nós entendemos aí basicamente a função do nosso olho, as partes do nosso olho, o que cada parte faz. Nós fizemos um comparativo com a máquina fotográfica para facilitar o entendimento de quem está aí assistindo a live com a gente. Fizemos aqui alguns comentários de um ponto de vista mais técnico, envolvendo proteínas, substâncias que vocês precisam estudar um pouco para poder entender o que o olho, o que o cérebro, como o olho e como o cérebro se comporta nessa situação de confronto. Não é só atirar, não, velho. Atirar é a coisa mais fácil do mundo. Atirar é a pontinha do iceberg. O que está embaixo d'água, cara, é o que vai fazer toda a diferença. É o que você, na condição de instrutor, vai levar para o seu aluno. Ele vai votar porque ele não gosta de você, ele vai votar porque você é bom, meu irmão. Entendeu? Então, porra, 40, agradecer, velho. Agradecer aí pelo participar. Fechado aí, terminado, eu já estava fazendo as stories aí, agradecendo a galera, agradecendo a você. Por isso que eu demorei aí. Aí eu mandei Deus, cara, pô, vai lá, chama ele, manda mensagem, liga. Mandei o 05 da torre, mandar Me mensagem. acharam aqui, meu camarada, me acharam aqui. Volte lá, guerreiro, que ele tá online lá te esperando. Não, acabou, não quero. Então, só recapitulando para quem chegou agora, quem estava na outra, a gente falou da iluminação, né, que vai passar pelo olho, pelo cristalino, pelo movitro, vai chegar na retina. Na retina é onde vai ter toda aquela percepção, seja na questão escopotópica, na mesotópica, enfim, que é um ambiente mais escuro, em tons de cinza, ou no ambiente mais claro, em que a gente vai usar os cones ou os bastonetes, a visão periférica, aquela percepção toda, né? E aí vai seguir o céfalo, o córtex occipital, enfim. Estou recapitulando para todo mundo, é um processo muito complexo a visão, assim como a questão da neurociência para tentar explicar o cérebro, né? Então, tá vendo? Vamos voltar aqui para responder, já tem uma porrada de perguntas, eu vou tentar, tem até a pergunta do Calaço, ele faz uma pergunta de gaveta, ele ele é desunido, cara. Vamos lá. Me perguntaram aí, Calaço. O Cabelo, você falou de Calaço agora, eu fiquei com Calaço na cabeça. Me perguntaram, para uma situação de operar com a lanterna de mão, qual seria a melhor situação? Isso aí a gente vai falar na próxima live, mas já adiantando, é aquela posição Harris aqui, ó, uma posição dorso com dorso, beleza? Basicamente a mão de apoio aqui, ó, vem por baixo da mão do tiro, mão forte, e aí você apoia a sua arma sobre aqui, o pulso aqui, ó, batendo aqui o pulso aqui no dorso da mão, esticando sua mão para poder visualizar. O grande lance é o seguinte, você primeiro engaja o seu alvo para depois você acionar a sua lanterna. Senão você vai se expor, vai expor os seus companheiros do inimigo. Então, basicamente é isso. Beleza. O Major Salto perguntou, se aluno no aluno, né, o stick light lá, para conduzir instrução noturna no intuito de evitar acidentes, não atrapalharia a instrução, a percepção? Eu acho que é quando a gente chega no limite, eu vou tomar a liberdade de responder, você complementa,
nós chegamos no limite do uso da logística com base na segurança. Então, o fato de, dependendo também muitas vezes do perfil da instrução, do nível técnico da instrução e do nível de risco, isso aí é interpretado lá atrás no gerenciamento, eu acho, a minha opinião é que não, porque facilita, não fica só bonito na foto, né, mas facilita o controle das pessoas. Se for uma pista que estava ali uma questão de profundidade, você vai ter noção espacial de onde o aluno está, quem vai estar atirando também vai ter a noção de onde o aluno está. Algumas pessoas também utilizavam o Cialume para balizar alguns alvos, isso era uma coisa muito comum antigamente. Hoje, basicamente, alguns sistemas estão com iluminação, enfim. Na minha concepção, eu creio que é um mecanismo, assim como, não igual, mas tão necessário quanto o próprio EPI, né? É um recurso a mais. E assim, o nível de intensidade dele é algo que é, digamos assim, irrelevante. Então, na minha concepção, é interessante manter, tá? Não atrapalharia tanto. Se vocês quiserem intensificar, hein, Caveira? Se quiser intensificar e potencializar aí a luminosidade de um Cialume, você pega uma garrafa PET, enche ela de água, joga o Cialume dentro, ele vai intensificar aquela luz do Cialume. Quem quiser iluminar aí, botar garrafas PET aí pela linha, vai dividindo assim, ó, e compra um Cialume de mais ou menos, eles duram aí, de marca boa, eles duram cerca de 8 a 10 horas. Você pode jogar ali que ele tem uma intensidade boa e a água vai intensificar essa luminosidade dele É aí. bacana a dica, pessoal. A segunda pergunta é do Ronaldo, né? Do Ronald Victor, né? Então, para quem usa óculos, fica mais difícil de se adaptar. Tudo é uma questão, na minha concepção também. Eu estou lendo aqui e respondendo. Se você ler alguma pergunta aí, pode responder também. Na minha concepção, Ronald, é o seguinte. Na verdade, o óculos ele faz com que você volte, aspas, ao seu estado de normalidade. Então, parte do pressuposto que você está zerado, começando o exercício, começando a capacitação, desenvolvendo novas habilidades, enfim. Na minha concepção, não teria problema não, mas durante uma operação o seu óculos quebra, aí você tem um fator que está jogando contra você, né? Então, infelizmente, é uma coisa que você não vai ter um controle 100%. Pode ser que numa contramedida o óculos caia, então você bota um óculos estático por cima de um óculos de grau, ou você adapta um óculos para uma questão de grau. Você tem que transformar o seu equipamento para a sua necessidade. Então, isso, então você vai trabalhar aí a adequação do equipamento à sua necessidade. Então você tem que realmente fazer assim, treinar. E você só vai saber o que tem que adaptar quando você começar a treinar. Se quiser complementar, Pedro? Vai lá. Perguntaram aqui, Caveira, os 5 quem usa óculos e usa uma camisa cinza, ele quase que some no meio da multidão, pô. É o Greyman mesmo. Aí, ó. Perguntaram aqui os 5 aspectos de baixa luminosidade, do ambiente de baixa luminosidade. A gente falou aqui o biológico, primeiro, o psicológico, fisiológico, técnico e o tático, beleza? Tá. Isso aí os demais a gente vai abordar nas lives seguintes, beleza? Porque é um assunto bastante extenso aí. A gente não conseguiu falar sobre a rodopsina, como o Caveira falou, que é exatamente a proteína que usa, né, que o bastonete se utiliza para poder fazer aquela visão de baixa luminosidade. Então, como eu estava falando, você tem que ter uma produção durante o seu sono, durante o seu descanso, ele vai ter essa produção da rodopsina que você gastou durante o seu dia, seja no celular, seja no seu trabalho, dirigindo. A gente não falou também sobre o espectro luminoso. Por que a gente, em alguns aparelhos, usa luz vermelha, outro luz verde, outro luz azul? Por que no seu carro, às vezes, está luz azul, luz vermelha? Qual é melhor, qual pior? Então, tudo isso interfere na sua percepção noturna e diurna também. Nós não falamos da questão dos óculos. O óculos, as cores dos óculos, por que um óculos amarronzado, por que um óculos azul, por que um óculos amarelo. Tudo isso vai ficar dentro dos 5 que nós abordamos, os últimos 2, o técnico e o tático, a gente vai deixar para a próxima live. Então, quem achou que essa live tinha encerrado o assunto, né, tem que ver só uma pincelada. Foi uma aula de anatomia e fisiologia humana. Aqui foi só para falar pincelada de doutores oftalmologistas. Então, o que acontece?
enquanto a gente está respondendo, manda aí o direct aí, vai no aviãozinho aí. Coração não para, graças a Deus, a galera tá curtindo aí bastante. Manda aí pro aviãozinho, manda para quem tava aí assistindo online, diz, ó, o pau tá quebrando de novo lá, tô respondendo as perguntas. Beleza? Enquanto a gente responde. Pergunta do Calaça, fator 3 treinamento. Uma live espetacular, um pouquinho antes da nossa. Uma verdadeira aula. E aí agora ele vem com as perguntas. Ele fez uma pergunta que aconteceu uma operação de tentar verificar, durante uma operação, tentar verificar algum local escuro com uma lanterna, e aí alguém falar, né, não ligue na lanterna não, para, apaga. Enfim, isso está diretamente ligado a uma conduta, a um sigilo. A gente sempre falava desde a época de exército, né, disciplina de luz e de ruídos, mas isso está diretamente ligado ao perfil da operação. Às vezes você está fazendo uma incursão qualquer e você precisa verificar aquele espaço. Então você não vai ficar clareando o céu, clareando tudo, usando a lanterna para todo canto. Você tem que ter uma disciplina. Mas o fato de você usar em algum momento, o exército tinha aquela questão de velar, né? Alguns militares velavam a lanterna para facilitar o uso noturno, aproveitar o 05 Bela Torre aí a doutrina de operações rurais, né? Tanto da Colômbia como do Brasil, uso de lanterna basicamente zero no período noturno, 000. Se for usar com a disciplina, cobrindo com alguma coisa, com um poncho, com uma manta, enfim, para não denunciar uma posição, haja visto que a particularidade da operação rural é muito diferente. No ambiente rural, qualquer estímulo luminoso é facilmente percebido, porque a escuridão do ambiente, a tua adaptação, né? Você consegue ver. Existe também aquelas técnicas que a gente vai passar na próxima técnica de observar no escuro, né? A gente vai também passar na próxima live. Isso aqui é só para deixar vocês aí. Quiser complementar? Beleza, Gabriela. Aqui perguntaram sobre utilizar a lanterna no escudo, na situação de adentramento aí, CQB e tudo mais, em time tático e tudo mais. É importante, é interessante pra caramba isso, porque o operador que está ali no escudo, ele perde exatamente grande parte da sua amplitude visual por conta até do escudo. E ele tendo aquilo ali, isso vai facilitar a atividade dele, vai facilitar o emprego do equipamento dele, que no caso é o escudo. Então, isso vai facilitar bastante para ele. Boa. É uma boa ideia adaptar a lanterna no escudo balístico? Talassa de novo, Talassa perguntou. Existem, né, na verdade, alguns dispositivos aí. O pessoal que joga software que está na nossa live, que adapta o escudo aí nas operações, nos jogos, né? E o pessoal dos grupos de intervenção que estão conosco, seja Polícia Penal, Federal, Rodoviária Federal, enfim, e que usam o escudo balístico para uma intervenção, existem alguns mecanismos que já são basicamente colocados no próprio escudo para acionamento daquilo ali. A função do escudo propriamente dita vai chamar a atenção dos disparos para ele, isso é fato. Então a iluminação ela vai só provocar aquilo ali e vai proporcionar para o resto da equipe uma iluminação parcial do ambiente, né? Com aquele aumento do nível. Então você começa a sair basicamente de bastonete, começa a usar cone, né? Com a partir do momento. Então é muito comum, não no Brasil, mas é muito comum que nos Estados Unidos as pessoas adaptem alguns utensílios ali no escudo, seja uma rodinha, seja uma lanterna. O GIGN, Enfim, ele tem qualquer coisa que seja. O GIGN, ele tem no escudo dele não é fixo, mas ele tem a situação de ele poder encaixar ali a lâmpada de luz azul, que é aquela luz intensa, para poder causar o ofuscamento mesmo e eles empregam aí utilizando. Camarada, o Bravo Combat falou ali, a USB modificado não é mais apropriada, né? Uma vez que a luz está fora do corpo, isso está muito relacionado a USB modificado, a gente usa para cima, para o lado, enfim. Isso está muito relacionado até a tua perícia, né? Com arma de fogo. Na verdade, quando tu jogar ali, como o Pedro falou, a tua arma já está engajado, basicamente. Então, quando tu Cortou seu áudio aí.
Tá ouvindo agora? Agora tá, tranquilo. Bom, deixa eu tirar aqui a bateria. Deixa eu só desconectar aqui um... Lá. Então, a questão do FBI aí... Tá ouvindo bem? Tô te ouvindo, tô te ouvindo. Então, a questão do FBI aí seria basicamente isso. O cara jogou ali, já tá indo os disparos logo em seguida. Tá? É uma técnica a mais, é como a gente falou. São ferramentas. Então, às vezes, o FBI é a que vai se adequar à situação. Ou, totalmente inverso, o FBI modificado não se adapta àquela situação. Enfim, você tem que saber. Vai lá. As próximas. Caveira, tem uma pergunta aqui, eu vou ter que meter o pé, meu irmão. Olha só. Vale a pena usar uma luz vermelha para conseguir fazer uso com menor agressão para o sistema visual? Isso aí é exatamente o que a gente não falou sobre o espectro luminoso, né? A gente não falou do espectro e dessas luzes, das nuances do vermelho até o azul violeta. A gente não chegou a comentar dessas nuances aí. E qual tom de luz ou qual luz que se adequa melhor a determinados ambientes. A luz vermelha, a luz verde, numa situação, a luz vermelha ainda mais, mas ela é muito indicada para a situação de baixa luminosidade, porque ela não atinge tanto, ela não agride tanto a sua percepção visual, não atinge tanto, vamos dizer assim, as suas células fotossensíveis, tá entendendo? Então, diferente de uma luz branca, uma luz de azul, violeta, uma luz bem intensa, que é aquela luz de alta... como é que vamos falar aqui? De alta potência, vamos dizer assim. Que são as luzes azuis e as luzes brancas, que são usadas, por exemplo, a marca Hyundai utiliza o azul no painel como padrão do painel dos carros dela. Então, isso agride bastante o olho, impede que você durma, então, basicamente, tem tudo isso aí. Então, a luz vermelha, sim, é uma situação melhor para a noite, para a situação de baixa luminosidade, ou luminosidade zero, para que você consiga fazer leitura de carta, fazer leitura das suas missões, das ordens da missão, da patrulha e tudo mais, onde você está, no meio do mato. É o que menos chama a atenção de mosquitos. Então, tem todos esses detalhes que a gente não comentou na live, porque realmente não deu tempo. Mas aí, na próxima live, a gente cai matando isso aí, beleza? Explica melhor. Pô, beleza. Então, só tem uma última pergunta, que é a do Major Chalto falando aí da questão de os Estados Unidos estão usando lanterna ou refletores na cor verde, né? Alegam que desorientam mais as pessoas. Deve ter a mesma explicação. Eu, particularmente, eu não li nenhum artigo nesse segmento aí, nesse sentido, mas pode ser que seja a mesma percepção, a mesma influência. Pode ser que também que tenha alguma coisa relacionada a uma característica cultural, social ali, né? Enfim, particularmente, eu não li, eu vou pesquisar e depois aí eu gravo um stories, alguma coisa desse tipo. Caveira, Beleza, Pedrão? A luz azul de alta intensidade, né, que é uma luz de alta intensidade, ela é mais indicada pela essa situação de ofuscamento, de desorientação da pessoa que está à sua frente, vamos dizer assim. As luz vermelha e luz verde, ela facilita para você, operador, perceber aquilo sem atingir tanto a sua visão. Então, numa situação de luz, num dia claro, num ambiente claro, ou à noite, o verde vai se adequar muito bem. Uma situação de um dia, você utiliza um designador laser vermelho que ele não vai ter o mesmo alcance que um designador laser verde, por exemplo. Porque ele vai acabar se dissipando no ambiente ali até determinada distância. Então, na situação de, por exemplo, uma holográfica de uma marca de excelente qualidade, eles já utilizam a luz verde na situação do holograma criado ali. Ele usa aquela luz verde, já não usa mais a vermelha. Então, basicamente, durante o dia e durante a noite, você poderia muito bem usar o verde. E numa situação de durante a noite, seria melhor a situação do vermelho, porque agride menos a sua percepção, a sua adaptação visual, né, para aquele ambiente de baixa luminosidade. O Steve perguntou aí, acho que é uma última pergunta para a gente poder. Então, em uma ocorrência, você liga e desliga, deixa eu ver aqui, a lanterna várias vezes, seus olhos não sofrem essa adaptação, sofrem exatamente todo aquele ciclo sendo refeito o tempo inteiro.
Então, você vai captar a sua pupila, que vai ser o termômetro, e você vai dosar ali. Na máquina fotográfica é o diafragma que faz esse filtro, esse controle de acesso de luminosidade. Então, toda vez que você receber um estímulo, você vai se contrair e depois vai novamente dilatar a pupila até que ela identifique uma situação de normalidade. Até que vai buscar a pode falar. adaptação de novo. Você primeiro tem aquele ofuscamento inicial, aí depois você vai tendo aquela adaptação de novo, tanto do claro para o escuro, como do escuro para o claro, você vai ter essa readaptação aí. Pode levar um Vai entrar a transformação dos estímulos, a recuperação por causa da proteína, todo aquele ciclo, Steve. Vai ficar ciclando, beleza? E aí, Pedrão, encerramos? Fechou por hoje, Caveira? Encerramos. Agradeço a todo mundo aí pela brabeza de estar até agora aí nessa live. Saiu bastante gente, mas já estou vendo que está voltando aos poucos, estão voltando aí as pessoas. Agradecer ao empenho de vocês aí, ao tempo dos senhores também, beleza? Espero que a gente tenha contribuído aí com vocês, ao menos um pouco aí no estudo que vocês já têm, beleza? Isso aqui foi só um pouco para contribuir mesmo, para poder a gente trocar uma ideia, fazer um bate-papo aí, beleza, Caveira? Muito obrigado, Caveira. Pronto, beleza, meu irmão. Que deu certo essa live. Caveirão, já 3 semanas brigando. Que bom que deu certo. E tamo junto. Beleza. Precisando de mim, sabe como é que Para vocês entenderem, para essa rapaziada entender agora aí, essa live foi umas 3 semanas que a gente vem brigando. Nós tivemos um falecimento na família, nós tivemos um caso de Covid que estava perto, então todos os procedimentos foram adotados. Enfim, infelizmente, acabou que, como diz o sertanejo, já apurou, né? E o negócio foi até melhor. Então, hoje, segundo o contrato pedagógico que a gente fez com vocês, hoje foi anatomia e fisiologia humana e depois vai vir a parte técnica propriamente dita. Caveira, tamo junto, meu irmão? Tamo junto, meu irmão. Caveira, viu? Valeu. Boa noite a todos. Um abraço. Quem não seguia Pedro, segue. Quem veio através de Pedro, segue a Argos também. Segue a Fator 3, que deu uma aula um pouco antes. Enfim, tamo junto. RGR, toda a irmandade aí. Valeu, meu irmão. Caveira. Tamo junto. Valeu.